Aleluia. Bom, meus queridos, vamos seguir nossa história. A nossa história parou semana passada num confronto, onde a rainha Esther, mesmo na sua posição confortável e com todos os poderes de rainha da Pérsia, por um momento titubeou no que diz respeito a fazer uma intercessão pelo seu povo. Seu primo Mordecai mandou a ela as cartas, os decretos reais, a sentença de morte a todos os judeus de toda a Pérsia. Mas ela mandou a resposta num momento assustadora. Não é permitido entrar na presença do rei. Qualquer pessoa que se dirija a ele sem autorização pode ser morto. Ninguém vai lá sem uma convocação. E o rei tem pelo menos uns 30 dias que não me chama lá. Essa palavra soou a Mordecai como um não. Eu sei que a situação é difícil, mas eu não posso fazer nada. Mas Mordecai mandou outra resposta, outro argumento. E disse para ela uma coisa que todos nós já sabemos. Se você fizer alguma coisa e se mexer, eu vou parafrasear, Deus vai te usar. Se você não fizer absolutamente nada, Deus vai levantar livramento de outra fonte. É quase como aquilo que Jesus falou assim, se esse povo parar de clamar, as pedras clamam no lugar deles. Então, quando o povo de Deus negligencia a sua função, quando o povo de Deus negligencia a sua intercessão, sua ação, sua devoção, sua contribuição, seja lá o que for, o Senhor Deus é fiel e zela pela sua causa, pela sua obra, ele levanta outro. Mas Mordecai ainda disse assim, e não fique pensando, só porque você está aí no palácio, que você vai ser poupada. O decreto é muito claro, diz que todos os judeus têm que morrer. Agora, quando Deus livrar os judeus, ele vai livrar, porque ele pode. Mas você e a casa de seu pai vai perecer. Aí, ele ainda tem mais uma outra palavra. Agora, tem um detalhe que eu quero que você pense antes de dar a palavra final, antes de dar a decisão final. Pense numa coisa que eu vou colocar para você pensar. Pode ser que exatamente para essa hora, Deus te colocou como rainha. Quando essas coisas batem no meu coração, quando essa palavra chega na minha vida, e eu me encontro, como muitos de vocês, como todos vocês, numa posição muito privilegiada, alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Imagine, de vez em quando eu fico pensando assim, eu tenho amigos, eu tenho vizinhos, eu tenho colegas que não receberam a salvação e não tiveram o privilégio de conhecer Jesus como eu conheço. Será que eles teriam atitudes diferentes em relação a mim? Como eu tenho a eles? Imagine, você tem um irmão que não é crente, não serve a Deus, não conhece a Deus. Se Jesus tivesse, no lugar de salvar você, tivesse buscado a Ele e não a você, ele estaria tão ignorante a isso? Então eu fico pensando assim, Deus não me trouxe aqui por acaso, Deus não me arrancou das trevas para a sua luz por acaso, Deus não firmou os meus passos, me arrancou de um tremedal de lama, num charco de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha e por acaso. Deus espera alguma coisa de mim e de você. E aí eu olho para o contexto de hoje, olha que o contexto de hoje é um contexto avassalador. O mundo todo, as nações, o próprio país que nós vivemos, o Brasil e tanta coisa que estão de perna para o ar no nosso país, em termos de moralidade, de santidade, em termos de corrupção, em termos de desmantelo social, de delinquência juvenil, tanta coisa que estão de perna para o ar, como eu posso dizer. E tem um único povo na terra que tem como modificar essas coisas. Claro,
orando, intercedendo, pregando, evangelizando, testemunhando, vivendo um cristianismo verdadeiro. Esse povo se chama igreja. Então, igreja, aqui hoje, atualmente, no século 21, a DGO na cidade do Gama, quem sabe, não foi exatamente para essa hora que Deus te constituiu como igreja. É hora de pensar. E isso fez com que Esther refletisse. Caiu a ficha. E ela então disse, então corra lá de novo a Mordecai. E disse para ele uma coisa, que agora é eu que preciso de ajuda. Orem e jejuem por mim. Coloque toda a nação, todo o povo jejuando 3 dias seguidos. Eu vou jejuar aqui também com as minhas servas. E vamos pedir clemência a Deus. Você sabe para que serve o jejum? O jejum não é uma coisa, não é uma moeda de compra. Não é uma peça de barganha. Mas é uma maneira com a qual nós nos diminuímos da nossa natureza carnal, nós enfraquecemos a força da carne para fortalecer a vida espiritual e chegar mais perto de Deus. E é claro que pessoas jejuando, buscando, intercedendo, têm muito mais força do que aquele que está com o mundo lá nos prazeres da carne. Jejuar significa, eu vou renunciar a alguma coisa de mim. Eu vou abrir mão de minhas vontades, eu vou matar a minha natureza, eu vou sufocar os meus desejos e vou colocar todos nos pés do Senhor. E quando eu estiver nesse ponto de jejum, quando eu estiver na presença de Deus, eu vou aproveitar e vou clamar, Senhor Deus, livramento, nós precisamos de Ti. E então a nação inteira de Israel foi para os pés do Senhor. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu costumo dizer, e é uma frase que eu costumo dizer, que tem lugar que você entra com dinheiro. Tem dinheiro, você entra. Tem lugar que você entra com status. Então, o cara aí é gente boa, é grandão, ele entra. Tem lugar que você entra com a patente. É o general. Abre alas, deixa ele entrar. Tem lugar que você entra porque tem QI, quem indica. Não, deixa ele entrar aí. Meu chegado. Mas tem lugar que você só entra de joelho. Tem lugar na vida do homem e da mulher, do crente, que ele só consegue acessar por meio da oração. Por meio da oração. Porque se você não tem acesso ao governador, se você não tem acesso ao juiz, se você não tem acesso ao presidente, se você não tem acesso a qualquer autoridade, se você não tem acesso aos recursos econômicos que você precisa, eu vou dizer uma coisa que você tem acesso. Você tem acesso direto à presença de Deus. Você pode falar direto com o chefe dos chefes, com o Senhor dos senhores, com o Rei dos reis e com o Todo-Poderoso. É direto na sala dele. Não precisa agendar com a secretária, não precisa falar com o assessor, não precisa de nenhuma interferência. Entre lá diretamente e fale pessoalmente com ele. Isto se chama oração. Oração pode tudo. Por isso, Esther, tomando conhecimento disso, olha, eu sei, existe uma pressão tremenda, existe uma coisa violenta contra todos nós, mas todos orando, eu vou orar. E aí ela agora tomou uma decisão correta. Ela disse, eu vou orar junto com as minhas servas. Elas vão jejuar junto comigo. E daqui a 3 dias, eu vou entrar na presença do rei. Se o rei levantar o seu cetro, eu vou lá e toco na ponta do cetro, minha vida será salva e eu vou pedir ao rei o que eu desejo. Se não, simplesmente morrerei. Se morrer, morri. Simplesmente isso. Então, tem algumas coisas que a gente sabe que a morte é uma das coisas piores, né? Que a gente pensa que é uma das coisas piores do mundo. E ninguém foi feito para morrer. Deus nos fez para ter vida. E então, todo mundo que a morte é uma consequência do pecado, a alma que pecar morrerá. Foi a morte, a separação de Deus e do homem, quando o homem pecou, então ele perdeu o privilégio da vida eterna. Foi a primeira providência de Deus. Protege a árvore da vida, para que eles não comam e vivam eternamente. Eles pecaram, não merecem mais viver para todo sempre, senão eles iam comer da árvore da vida. Então, nós não fomos feitos para morrer. Morrer é uma coisa terrível.
Mas eu posso assegurar para vocês, diante do contexto atual, diante das assolações que o mundo tem vivido hoje, eu posso dizer para vocês que tem coisa pior do que a morte. Tem coisa muito pior do que a morte. E isso é o que o povo judeu passou a saber naquele dia. Esté orou, jejuou, e quando foi no terceiro dia, ela entrou na presença do rei. E quando ela entrou na presença do rei, então veja só, o rei tinha 30 dias. E a gente pode pensar assim, não, mas foi só porque ela era muito bonita e era rainha e o rei estava com saudade. Será que foi? Por que então com saudade ele não procurou em 30 dias antes? Por que então, sabe, que quando eu me lembro do jejum de Esté e das coisas, eu fico pensando, por que muitos crentes oram e falam em Deus e pedem a Deus por coisas tão banais que não deveriam nem pedir, né? Tem pessoas que exageram, até dizem, Senhor, eu quero ir lá no plano, mas eu quero que o Senhor me fale, eu vou ou não vou? Isso é até um exagero. Eu como hoje ou não como? Durmo ou não durmo? Fica acordado a noite toda. É uma coisa tão sem nexo. Agora, uma decisão tão relevante, decisões tão importantes na vida da pessoa, que mudam a história da pessoa, as pessoas não buscam a Deus. Não vão para os pés do Senhor. Senhor, eu faço isso ou não faço? Toma essa decisão tão radical, tão difícil, que pode mudar a minha história. Eu vou pedir. Quando as coisas são dessa relevância, eu preciso entrar na presença de Deus e falar com Ele, perguntar para Ele, para saber a que ponto, até onde eu posso chegar. E então, Esté fez essa reivindicação e entrou na presença do rei, e o rei levantou o seu cetro, ela alcançou graça diante do rei, não porque ela era rainha, não porque ela era bonita, mas porque ela foi confiando no Deus que ela orou e jejuou e clamou. E o rei colocou. Quando o rei a viu, então Deus fez com que ele lembrasse dos seus sentimentos pela rainha. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Minha rainha, chega aqui depressa, pede o que você quer, peça o que você quiser. Agora o coração dele estava tão alargado, que ele diz assim, se você pedir a metade do reino eu te dou. Estava disposto a fazer qualquer coisa. E é claro, que se fosse qualquer um de nós, apressado, desses que nem eu, que nasceu de 7 meses, dizia logo, eu estou com um problema aqui, resolve para mim. Mas Esté é mais prudente do que eu. Com toda a pressão do rei, peça o que você quiser. E ela, em vez de pedir logo o pedido que tinha para fazer, ela disse assim, eu vou pedir, mas não agora. Eu peço que você e o primeiro-ministro, Ramã, aceite um convite para um banquete que eu vou preparar amanhã. E lá eu faço meu pedido. Avisa depressa. Rápido, Ramã, prepara depressa. Vamos atender o convite depressa, depressa. Todo mundo se apressa em responder. Porque a rainha não pode ter uma frustração. Tudo que ela quiser, todo o desejo dela. E por que essas coisas são mais fortes? Você já parou para pensar que as coisas que geram expectativas, elas são mais atraentes? Você está esperando e pedindo, mas se a coisa chega muito rápido, né? E é por isso que o judeu fazia os casamentos judaicos, eram meio complexos, era bem diferente do que a gente faz hoje, por exemplo. Porque a cultura fazia com que uma expectativa fosse criada em torno assim, de uma coisa muito, muito intensa. Por exemplo, eles não se casavam porque eu achei uma moça bonita e escolhi, não. Ou porque o rapaz foi muito gente boa e eu achei que devia casar, não. As famílias decidiam isso. E às vezes faziam isso até com as crianças ainda, antes delas se tornarem adultos. Aí depois marcavam um dia do evento, do casamento, aí chegava lá, fazia uma festa bonita de casamento, mas que não era bem um casamento, era só, fazia digamos assim, um compromisso, uma aliança, uma assinatura, um contrato, aquela coisa toda, se fosse como nos dias de hoje. Mas não era bem um casamento. Eles ficavam casados, porém, não iam para casa juntos. Eram só desposados. Aí, é minha esposa? É. Meu marido? Sim. Vamos para casa? Não. Você vai para a sua, eu vou para a minha. A gente vai se encontrar só daqui uns dias. Quantos dias? Sabe Deus.
vai para lá, vem para cá, e ficava lá esperando, dos lados, até o coração falar mais alto. Até, né, meu Deus, quando será o dia? Não vai vir, não? Eu já posso buscar? Não, calma aí. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso, mas eu li uma vez uma pessoa que falou assim, que eles ficavam esperando até um suspirar de amor pelo outro. Quando não aguentava mais, mandava buscar. Porque é uma figura de Cristo e a igreja. Cristo chegou aqui e casou-se com a igreja, mas nós somos apenas desposados com Ele. Ele foi embora para o céu e nós estamos aqui. Ele vai voltar. Um dia Ele vem para nos buscar. Mas Ele só vem quando a gente vê assim. Maranata. Vem, Senhor. Desejando. É uma coisa, é uma figura. Pelo menos era isso que se esperava do cristianismo. E quando Esté usou essa estratégia de dizer assim, volte amanhã que eu faço meu pedido, gerou curiosidade. Curiosidade tão grande que o rei não dormiu de noite. Porque ele poderia ter dito, não, então amanhã eu vou lá. Né? O rei tem todo o poder, faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Mas quando foi de noite, eu não sei se ele foi, meu Deus, o que será que a rainha quer? O que é que está acontecendo? Por que ela fez? Por que esse banquete? Porque, meu Deus, eu não vou dormir não. E vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro. Eu louco, servos, vem cá depressa, arruma uma coisa para ler. Lê alguma coisa para mim aí. Lê qualquer coisa para mim me distrair, porque eu não consigo dormir. É interessante. Porque quando essas coisas acontecem, então significa que Deus está falando. Tem alguma coisa que Deus fala assim, na calada da noite. É por isso que eu gosto de usar aquela expressão. Está na Bíblia, mas eu gosto de usar assim, diz assim, hoje você vai dormir numa cama estreita com um lençol curto. Numa noite bem fria. Porque quando você puxa o cobertor para um lado, os pés ficam desembrulha. Quando você cobre os pés, desembrulha a cabeça. Quando você vira para um lado da cama, descobre as costas. Você vira para o outro. Meu Deus do céu, uma noite agoniada. Você não consegue se acomodar. E então é isso que está acontecendo. E aí ela pediu que viesse para o banquete. E quando foi na hora do banquete, que chega lá todo mundo na maior felicidade. Aí o rei diz assim, agora estamos no banquete. O que é que você deseja? Peça tudo o que você quiser. Eu te dou até a metade do reino. Ou seja, não existe limites para o seu pedido. Você pode pedir o que você desejar. Porque o rei está com o coração escancarado para dizer e autorizar e a liberar e a conceder tudo que você pedir. Só que o rei não tinha noção de que o pedido era tão sério. E a rainha quis fazer ainda mais suspense. Você fica assim, meu Deus, como é que ela não pediu logo? Ela disse, o meu pedido é só um. Venha mais um banquete amanhã com o rei, com o ministro. Eu peço amanhã. Hoje eu não peço. Oh, meu Deus! Não é possível. Passei já a noite, já não dormi bem, vou dormir de volta. Outras leituras, outros desesperos. Não é possível que não vai acontecer isso. O que está acontecendo? A rainha não pediu. E aí então, quando foi na outra, vai Ramã, se prepara e vem para o banquete, porque o rei precisa. E Ramã saiu feliz da vida. Sou convidado para 2 banquetes. Ele ficou muito empolgado, mas quando ele saiu na porta do palácio, ele se encontra com Mordecai. E sabe aquele Mordecai que está lá, como diria o nordestino, escrafunchando as unhas? E o Ramã passou e tinha uma ordem real que todo mundo teria que se curvar diante dele, porque ele era considerado um deus. E o Mordecai nem se importou com ele. Ei, não tem ninguém aqui.
Aí a ira, o ódio. Eu fico impressionado como Deus trabalha. Deus sabe exatamente mexer nos pontos fracos das pessoas, mas sabe que tem uma coisa que é o fracasso de todo ser humano. É a arrogância. A Bíblia diz que a humildade precede a honra, mas a soberba precede a ruína. E se Ramã tivesse ficado quieto naquele dia, talvez até fosse um dia melhor para ele, mas ele chegou em casa e disse, chegou fumaçando pelo nariz, pela boca, furioso, que ódio! Mas o que foi? Você veio do banquete da rainha, foi honrado pelo rei e pela rainha para um banquete especial, e o rei já convidou até para outro, a rainha já convidou para outro banquete. Pois é, estou com todos os privilégios. Olha, eu sou rico, olha a minha glória, olha a minha fortuna. Olha, eu sou abençoado com filhos. Sabe que eu tenho 10 filhos. Cara, um cara com 10 filhos homens, você sabe que filho homem valia ouro. Em qualquer daquelas culturas naquela época, filho homem é sinal de poder. Eu tenho um batalhão do meu lado, eu tenho 10 filhos, eu tenho tudo que eu quero, eu tenho um prestígio, o rei me honrou mais do que todos os homens da Pérsia, eu sou a segunda pessoa do rei, eu sou um sujeito muito importante no rei, e até a rainha me convidou pessoalmente para um banquete na casa do rei, e eu fui pessoalmente, só eu e o rei, não tinha ninguém nesse banquete, o banquete do vinho, coisa finíssima, de peça de excelente qualidade, só eu e o rei, e tem mais, e a rainha já preparou outro, e eu sou convidado de novo. Agora vejam só, mas nada disso me satisfaz, enquanto eu ver o infeliz daquele judeu, Mordecai, na porta do rei. Você já prestou atenção que felicidade não é uma coisa que vem de fora? Você já prestou atenção que felicidade você não é porque você possui ou deixa de possuir, né? Porque o contexto geral da nossa sociedade hoje é que o cara feliz é o cara que tem dinheiro, tem carro novo, tem uma casa grande, bonita, ou apartamentos, muitos apartamentos, carros, mansões, carros importados e tal, e isso e aquilo outro, e tem pessoas que até testemunham isso, que eu sou abençoado e tal. Entretanto, você já deve ter visto nas revistas e nos jornais que homens cheios desse dinheiro, com todos esses carros e com toda essa glória, pularam de cima de um prédio e morreu. Deram um tiro na cabeça. Se mataram. Não conseguiram ser felizes. Gente com toda essa glória, com dinheiro, com tudo mais que você pensar, estão enfileirados nas filas dos analistas, dos psicólogos, dizem, eu quero morrer, não aguento mais. De infelizes. E às vezes você encontra gente que não tem nada. Nada. Só o feijãozinho na segunda-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Bem simplesinho, bem do jeitinho, com toda a bênção de Deus. Mas o coração pipocando de felicidade. Todo alegre da vida, porque a felicidade não é produzida pelos bens externos, pelos valores externos. Felicidade é uma coisa que mora dentro de você. E se você quiser que ela seja fluente na sua vida, deixa morar dentro de você a fonte de toda essa felicidade, que se chama Jesus de Nazaré. Deixa morar dentro de você toda a paz. Ele é o príncipe da paz. Se você quiser ter paz na sua vida, ter paz não significa estar trancado, porque tem pessoas que são bem protegidas, né? Tem pessoas ricas que têm
guardas vigiando a casa, palácio, fortaleza, vive numa fortaleza protegida por todos os lados, que não sai na rua, que tem isso, tem aquilo, e não tem paz. E não tem paz. Agora, um crente cheio do Espírito Santo, com a graça de Deus, ele tem paz na faixa de Gaza. As bombas passando para lá e para cá, e ele dizendo: 1000 cairão à tua direita, 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Estamos lá, vivo na paz, na graça, na presença de Deus, porque Deus garante toda a nossa paz e felicidade. Esse homem tinha tudo o que queria, mas não era feliz por causa da sua soberba. Por isso, ele tinha que maquinar o mal. Chama a mulher, chama os amigos, chama os poderosos, chama os filhos todos, junta na casa toda e começa a contar os seus valores, e começa a dizer: vocês observem quem sou eu. Veja a minha glória. Olha o que eu tenho, olha a minha casa, olha os meus bens, olha a minha riqueza, olha a multidão de filhos que eu tenho, olha tudo, olha o rei que me colocou em cima de tudo, me elogiou, me paparicou, a rainha me chamou para um banquete especial, olha o tanto que eu sou privilegiado, mas não adianta nada com aquele miserável judeu na porta do rei, que não se curva diante de mim. Tem algumas coisas que nós vamos aprender com esse judeu, e que nós devíamos aprender sempre, em todas as hipóteses. Que o judeu tinha uma concepção, e eu sei que ele não era o único judeu. Tinha uma multidão de judeus, mas você sabe, já percebe-se pelo próprio contexto, pela própria situação, e essa é uma lição que nós vamos tirar da história de Esté. Ele, digamos assim, não era o único crente, não era o único judeu. Tinha muitos outros judeus. Mas você não conheceu e não foi mencionado nenhuma história como a dele. Ou seja, mesmo no meio de todos os judeus, ele foi o único que resolveu não se curvar. Provavelmente os outros judeus, pelo bem da vida, pelo bem da paz, me curvo, mas não adoro, eu só adoro a Deus. Eles não fizeram como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, faz de conta, faz aí. Não me curvo, eu só me curvo para Deus. Só Deus. Pode ir para a fornalha de fogo, pode ir para a cova dos leões, mas eu só baixo para Deus. Como José do Egito, que chegou na frente do faraó e todo mundo ficou: vai, se curva, você é doido, o rei vai te matar. Eu sinto muito, mas eu só me curvo diante daquele que é Rei e poderoso Deus, e de mais ninguém. Mas a Bíblia Sagrada, e tem isso nas palavras de Tiago: humilhai-vos perante quem? E ele, a seu tempo, vos. Então, se alguém quiser ser forte perante os homens, grande diante dos homens, tem que se humilhar diante de Deus, e não diante dos homens. E quanto mais humilhado diante de Deus, mais exaltado diante dos homens. Aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Tinha muitos judeus na Pérsia, milhões ou milhares, pelo menos, milhares de judeus estavam na Pérsia, mas nenhum deles resistiu como Mordecai. Mas a quem o Senhor elevou até a posição de primeiro-ministro? Aquele que só aceitou se humilhar diante de Deus. Nós vivemos num mundo, irmãos, sobrenatural também. O mundo é físico, é real, é cheio de suas adversidades, mas a Bíblia diz também, em Efésios 6, que existe hostes espirituais da maldade que permeiam a atmosfera e são agentes destruidores que estão combatendo contra o povo de Deus. Por isso,
demônios e tantas outras coisas que aparecem na vida de muitos cristãos. E olha só, quanto mais humilhado diante de Deus, como o servo que eu disse uma vez aqui, contei uma história, de um servo que o rei, que o dono da casa deu todo o poder sobre ele, todos os outros escravos, sobre toda a casa, ele mandava e desmandava. E então ele era tão renomado diante de toda a sua área de atuação, que todo mundo que passava por ele já tirava o chapéu e se portava como reverência. Mas quando ele entrava na frente do Senhor, ele entrava humilhado. Não precisa. Não. Meu Senhor. Saía de lá, Senhor, quando virava a porta que saía fora, que se punha em pé, todos os demais se curvavam diante dele. Olhe, curve-se diante de Deus, e os demônios se curvarão diante de você. Curve-se diante de Deus e não existirá nenhuma força nesse mundo que não se curvará diante de você. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Temos um grande exemplo aqui na Bíblia, não só esse, mas vários. Nós poderíamos olhar o exemplo de José, nós poderíamos olhar o exemplo de Davi, nós poderíamos usar o exemplo de Moisés, nós poderíamos usar exemplos como Gideão, com vários outros homens, que quanto mais diminuíram, mais o Senhor os exaltou. E hoje estamos com o exemplo de Mordecai. E esse é um exemplo para nós. Amém.